Amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. É uma alegria muito grande para nós estarmos congregados com os irmãos aqui da comunidade e aqueles que nos acompanham dos outros lugares. Que o bom Deus possa nos abençoar profundamente a nossa vida, a vida das nossas famílias, nos dando segurança em dias tão incertos. Que a paz de Jesus ela esteja sempre presente nos nossos corações. Estamos examinando o livro de Isaías. Hoje vamos olhar o capítulo 2. Vamos ver aqui o que podemos entender. São muitos ensinamentos de diversas naturezas. Mas o aspecto profético é o que mais nos interessa, porque Isaías foi o profeta que mais falou a respeito dos dias do fim. E ele estabelece uma relação existente entre os fenômenos que envolveram a história antiga e os fenômenos dos nossos dias. Parece haver uma certa clareza de que ele fala dos eventos relacionados com o fim do mundo e com a queda de Jerusalém, que estava próxima por causa do pecado do povo, da sua degeneração. Há uma relação entre as coisas que aconteceram no período anterior à escravidão da Babilônia e com o tempo que nós estamos vivendo. Houve uma degeneração da vida do povo e nós podemos afirmar que a vida nossa não está lá muito ajustada conforme a vontade do nosso Deus. Por isso as profecias de Isaías são importantes como um alerta, não só que serviu aquele povo daquele tempo, mas que nos servem atualmente, como se as mesmas coisas estivessem acontecendo e as mesmas coisas deverão acontecer. Vamos examinar, pois, o livro com cuidado, pedindo a Deus que nos ajude a bem compreender. Capítulo 2 do livro de Isaías. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Amém. Vemos aqui um texto profético que faz referência aos dias futuros. Acontecerá nos últimos dias. Que últimos dias? Últimos dias desse período que nós estamos vivendo, até que venha o juízo final. E ele mostra que, com muita clareza, que o monte do Senhor será colocado acima de todos os montes. Na linguagem profética é muito comum se fazer referência à casa do Senhor como se fosse um monte importante. Naquela época, em Jerusalém, diante de Israel, ali em Israel, diante de Jerusalém, estava o Monte Sião, que era considerado o monte do Senhor. Por isso o povo de Deus, por vezes, é referenciado como o Sião do Senhor. A palavra diz que nesses dias se firmará. Isso quer dizer o quê? Israel, ao longo de toda a história, esteve sendo cuidado por Deus, mas nunca se firmou
como luz das nações. Nunca se firmou, ao contrário, o mundo sempre perseguiu Israel. Falando agora do Israel físico, para não dizer do Israel espiritual. Mas o mundo sempre perseguiu Israel. Ele nunca se firmou como uma nação que traria ensinamentos, mostraria os caminhos que as nações deveriam seguir para que elas encontrassem a sua felicidade. Israel, pois, é o monte do Senhor, que está sobre os outros montes. Né? Quem seriam os outros montes na linguagem profética? Seriam as outras nações. Israel nunca esteve acima delas para mostrar os caminhos que as nações deveriam seguir para encontrar a sua felicidade. Ao contrário, o mundo se desenvolveram sistemas políticos criados pelos homens, que tiveram um grande papel ao longo da história, no sentido de desenvolver, de organizar as nações, mas os homens não andam nos caminhos do Senhor, eles andam nos próprios caminhos. E nós sabemos que a obra que o homem faz, por ser obra do homem, ela não permanece. Com o tempo, ela se desfaz. Daí a grande instabilidade que hoje nós vemos nas nações do mundo. Em todos os lugares nós vemos uma grande instabilidade, porque a vida foi construída, no dizer de Jesus, em cima de um alicerce que não é verdadeiro. Um alicerce frágil, como se alguém fizesse uma casa sobre a areia. E as tempestades estão chegando agora, quer dizer, as grandes agitações das massas humanas, os grandes desafios, os grandes problemas que abatem sobre o planeta, e tudo isso vem trazendo agitação para as massas. Isso significa que a casa do homem está começando a ruir e vai ser grande a sua queda. Só é possível construir o futuro dessa civilização em cima das leis do próprio Criador. E eu gosto de frisar que não são leis religiosas, são leis da própria natureza e que estão nas Escrituras Sagradas. Deus deseja que nós andemos nesses caminhos para que a nossa felicidade seja duradoura. Não só a nossa felicidade, como a felicidade do próprio mundo onde nós vivemos. Porque o mundo que nós vivemos é a expressão das nossas almas, das almas que vivem aqui nesse lugar. Olhando a terra, olhando as nações e aquilo que o homem já conseguiu construir, nós estamos diante daquilo que o homem é hoje. E ele se desenvolveu muito, ele progrediu bem, mas agora ele não sabe muito bem o que fazer com o progresso. E a gente vê que o homem usa as coisas que poderiam ser utilizadas para o bem, ele utiliza para o mal. Para explorar os povos mais pobres, para disputas, para guerras e para tantas coisas, como a própria palavra aqui deixa a entender. Esse monte que é a casa do Senhor será colocado acima de todos os outros montes, no cume dos montes, por cima dos outeiros. De todos os montes, nenhum deles ficará acima desse monte que é a casa do Senhor, que é o Israel de Deus. Será o Estado de Israel? Sim, mas não só o Estado de Israel. Nós entendemos o Israel de Deus como um povo. E é um povo que envolve os judeus e os cristãos. Não significa também que serão todos os cristãos e todos os judeus no ponto de vista da carne, mas no ponto de vista do chamado de Deus. Esse povo é o povo histórico que ao longo de toda a história do mundo vem sendo trabalhado pelo Espírito de Deus para ser como uma luz desse mundo, para orientar as nações. Essa introdução aqui nos mostra isso com muita clareza. Irão muitos povos, diz o versículo 3, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, que é a casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os caminhos que devemos seguir, para que nós andemos nas suas veredas. E ele confirma: de Sião, que é o monte de Deus, sairá a lei, de Jerusalém, que é a cidade santa, a palavra do Senhor. Então, o Israel, no futuro, será a capital espiritual do mundo, vamos dizer assim. A capital de onde sairão as orientações para a vida. Não é nada de governo político, não tem nada a ver com capitalismo, com comunismo, não tem nada a ver com isso. É uma forma nova de vida que será, evidentemente, estabelecida na terra, gradualmente, porque não é feito de um dia para a noite, mas será estabelecida em face das circunstâncias que vão
que vão vir sobre o mundo. E já estão começando já a envolver o mundo, são circunstâncias não muito boas, que vão trazer um grande descontrole para a vida de todas as nações. E isso é provocado porque o homem não conhece a verdade eterna. Ele não conhece as leis da criação, as leis do universo, relacionado com a construção de uma civilização. Então o homem não acredita em Deus. A ciência não acredita em Deus. E talvez isso seja pela distorção que as religiões acabaram fazendo da imagem de Deus. Não falando do Deus verdadeiro, que é o ser criado, e falando de um Deus homem. Certamente isso fez com que a ciência deixasse de lado a ideia de que há alguma coisa que ela não vê, mas que ela pode conceber pelo raciocínio. Não se pode conceber uma criação que não haja uma causa. A criação não pode ser ao mesmo tempo causa e efeito. Fosse assim, ela mesmo geraria a si mesma. Isso seria uma coisa sem sentido. E, infelizmente, é algo que está aí dentro da ciência nos nossos dias, né? Os cientistas tentam provar que Deus não existe. E aí está o grande problema, o grande mal da ciência nos nossos dias, é tentar fazer o homem acreditar que ele simplesmente é matéria. Esse espírito está no mundo, faz parte da apostasia. Nós tivemos recentemente contato com uma obra de um judeu, inclusive, que escreve sobre o homem, falando que ele é o próprio Deus. E ele vai vencer a morte através da ciência, ele vai conseguir resolver todos os problemas do planeta e um dia vai viver eternamente. Essa é a concepção bem materialista, né, e surpreendentemente vindo de um judeu a respeito da existência de Deus. Porque o homem não consegue conceber que existe um Deus que a gente não vê, que é causa de todas as coisas. Se não pode haver efeito sem causa, e a criação ela foi gerada por alguma coisa, vamos dizer assim, não é? Essa coisa tem que ser maior do que tudo que existe. E deve ser capaz de criar esta obra maravilhosa que está à nossa volta. Então é necessário conceber pelo pensamento a existência do próprio Criador. Isso é igual à existência do amor. Você não tem como pesar o amor, mas você pode ver os seus efeitos. Você não tem como pesar o ódio examinado no laboratório, mas você sabe que ele existe, porque ele provoca efeitos danosos no comportamento do homem. Assim é a existência do Criador. Então, infelizmente, o mundo não aceita estas coisas. E por isso a sociedade está ruindo, pela falta do conhecimento das verdades eternas. Principalmente por causa da ausência do amor de Deus. O amor vai esfriando e o corpo da sociedade vai morrendo. Nós estamos diante da morte iminente da sociedade, infelizmente. Fica claro, pois, aqui que as nações vão se converter ao Senhor. Todas as nações? Todas as nações. Mas como vai ser isso? É claro que o Senhor vai tirar de dentro de cada nação aquelas almas, aqueles indivíduos, aqueles homens que estão envolvidos com o mal. E como é que isso vai acontecer? Vai haver uma guerra, evidentemente, no mundo inteiro. Ela vai acontecer em Israel. A gente sabe que as profecias falam de 3 anos e meio de uma guerra muito séria que vai acontecer no Oriente Médio, envolvendo Israel, e cujas consequências vão se propagar pelo planeta. É isso que está escrito. Com morte de uma grande parte da população da Terra. Isso está muito bem colocado no Apocalipse. Também no livro do profeta Daniel, nas suas profecias. Não há por que a gente não achar que isso não vai acontecer. Ah, não vai acontecer, isso deve ser só uma suposição do profeta. Não, o profeta não supõe. O profeta, ele fala aquilo que Deus diz que vai acontecer. Porque a ciência de Deus está trabalhando na criação, inclusive nesse mundo. E a sociedade, a humanidade, ela vai fazendo coisas que ela não pode fazer, por isso que vai dar tudo errado. Não é porque Deus vai castigar o mundo, não. A destruição do mundo vai ser consequência do homem achar que ele pode andar pelas próprias pernas. Ele não pode andar por si mesmo. As suas obras não são capazes de dar estabilidade, sustentabilidade, fazendo uso aí de uma palavra bastante comum,
à humanidade. Não é capaz de dar sustentabilidade. Somente a ciência de Deus, o conhecimento eterno. O homem precisa saber quem ele é, o que ele faz no mundo, de onde ele veio e para onde ele vai. Como que funcionam os mecanismos da vida. O homem precisa saber disso. Todos os cidadãos precisam saber dessas coisas. E quem é o Deus de Israel, que é o Deus Pai de todos nós. É preciso saber disso. Se nós não soubermos essas coisas, nós estamos perdidos. Na verdade, na linguajar das Escrituras, estamos mortos. Mortos nos nossos pecados, iniquidades, erros, equívocos, vaidades e tudo mais. E são condutas nocivas que afastam o homem da concepção de Deus. Deus julgará as nações, versículo 4. Repreenderá muitos povos, o juízo está bem aí. Eles converterão as suas espadas, que é a guerra, em enxadões, as suas lanças em foices, para quê? Para trabalhar. Uma nação não mais levantará a espada contra a outra, a espada é símbolo de guerra. Nem aprenderão mais a guerrear, porque no mundo novo não vai ter mais guerra, não vai ter mais essa loucura, que são os armamentos capazes de destruir e vão destruir a vida na terra, por uma série de eventos que estão narrados nas Escrituras Sagradas. Para nós não há qualquer dúvida, para nós que cremos. Os homens podem dizer que não acreditam, mas não tem importância. O tempo dirá quem está com a verdade. O tempo dirá. Como eles não vão morrer, né? A morte não existe. Mesmo que eles morram, do outro lado eles vão ver os acontecimentos se desenrolar na terra, conforme está previsto pelo Criador. Todas as coisas estão sob o domínio do Criador, inclusive o mal que está ocorrendo na terra. Tudo está sob o controle de Deus. Envolve o aperfeiçoamento desta humanidade, assim como de toda a criação. Vamos avançar um pouquinho mais na leitura. Vinde, ó casa de Jacó, versículo 5, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram de costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata, de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos, e inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus dedos. O Espírito passa a falar aqui sobre o estado de degeneração de Israel, tanto daquele tempo, como o estado de degeneração do povo de Deus nos nossos dias. Ele não está falando aqui daquele tempo somente, mas também do Israel dos nossos dias. E quando ele fala do Israel dos nossos dias, ele está falando de cristãos e de judeus. Há uma degeneração, com certeza, na vida de cristãos e de judeus. Os judeus são mais observadores das coisas do Senhor. Os cristãos são mais levianos, mas são todos constituintes deste povo que há muito tempo vem sendo trabalhado pelo eterno Deus, tendo em vista o futuro da humanidade. Então ele diz, olha, o pessoal está até adorando imagens. A idolatria é muito comum no meio do cristianismo. Há um segmento do cristianismo que são os evangélicos, né? O pessoal costuma dizer que eles não são idólatras, que não adoram imagem, mas gosta demais de dinheiro. E a avareza, gostar de dinheiro, é idolatria. Penso que é um pecado tão grave quanto adorar imagens. Então, é necessário que o povo de Deus, e cristãos de uma forma geral, e judeus, compreendam que nós estamos diante de uma grande mudança que vai acontecer na terra e que essas mudanças vão vir sobre nós, porque nós representamos o povo escolhido. Queira ou não queira, acredite ou não, entenda ou não, o mal vem sobre a face da terra e vai destruir a civilização. É o mal invisível. O homem não sabe o que é isso, os cientistas não acreditam e tal, mas eles não poderão controlar os eventos que vão vir sobre o mundo, por causa da presença de alguma coisa invisível que é destrutiva, que Jesus chamava de Satanás. É uma energia destrutiva. Ela provoca uma instabilidade no comportamento dos homens. E não há como haver uma concórdia nas coisas. Daí tanta discórdia nos nossos dias, disputas, tantas coisas tristes, como estão acontecendo em todos os lugares. Então,
irmãos, ele está falando aqui de uma degeneração que é real e que iria cair sobre Jerusalém e Judá naquela época, mas que não deixa de ser a degeneração do povo como um todo, da casa de Israel, das 12 tribos como um todo. E estas almas das tribos de Israel estão hoje vivendo no mundo, pelo menos uma grande parte delas. Porque como há duas realidades, uma realidade invisível e uma visível, é natural que uma parte esteja do outro lado. No dizer dos sábios judeus, é como uma roda gigante, almas sobem e descem, sobem e descem, sobe e desce constantemente na construção do porvir. Mas há uma grande parcela dessas tribos de almas que estão vivendo hoje como cidadãos cristãos e cidadãos judeus, que no tempo certo o Senhor chamará para dar testemunho das coisas que vão acontecer na terra. Porque ele vai falar pela boca desses homens, das suas testemunhas, dos seus profetas. É certo que muitos profetas do passado vão estar no meio de nós também, mas não vão estar ensinando o cristianismo, não vão estar ensinando o judaísmo como religiões, mas vão estar pregando a verdade da ciência de Deus, que está nas Escrituras. Porque as Escrituras não falam de sacerdócio, a não ser na época que foi necessário, quando Moisés instituiu o sacerdócio, por razões óbvias. Jesus, que é o Messias, ele veio trazer um outro tipo de sacerdócio, que é a liberdade do homem, a sua definitiva comunhão com Deus de Israel, que é o que nos parece ser o desejo do Criador. Que todos sejam sacerdotes do Senhor, todos possam ter acesso à mente do Cristo. A mente no meio cristão, pelo Cristo, acessar a mente do Verbo, que é a mente de Deus, o Logos divino. E por meio dos judeus, a figura é Adonai. Por Adonai eles acessam a mente de Deus. Nós temos que entender que os judeus têm sua via de salvação. Os cristãos não têm que tentar converter os judeus ao cristianismo. E nem os judeus tentar convencer os cristãos ao judaísmo, como acontece frequentemente. Mas precisamos pensar num caminho que seja comum a nós, independente dos conceitos religiosos. Como isso é espírito, há uma grande resistência, tanto de judeus quanto de cristãos, para que haja uma renovação. Mas nós seremos obrigados a renovar os nossos conceitos por força das circunstâncias e dos transtornos que vêm sobre essa humanidade. Isso não depende de religiões. Vem porque está escrito que será cumprido desta maneira. O versículo 9 é interessante, que ele fala que o povo se abate. Quer dizer, o povo de Deus se deixou curvar por idolatria, por amor a dinheiro, por influência de povos que não tem nada a ver com o povo santo. O povo se deixou abater, os nobres se humilharam. E o Senhor não lhes perdoará. Eles serão envolvidos nos sofrimentos do juízo, porque se deixaram levar por conceitos que não tem nada a ver com as santas escrituras, irmãos. Não tem a ver. Olha, naquele tempo, podemos afirmar que não havia os escritos, dependia tudo do sacerdote. E o povo não tinha muito conhecimento de quase nada. Mas nos nossos dias, o povo de Deus não pode se desculpar e dizer, não, olha, nós não sabíamos. É claro que você sabe. Nós temos as escrituras. A questão da idolatria está muito bem escrito aqui. Nós não podemos adorar a imagem. É um dos mandamentos de Deus. Está muito claro. A questão do amor ao dinheiro está bem escrito aqui. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não desprezamos o dinheiro. Evidentemente, nós todos trabalhamos, ganhamos o nosso sustento para criar nossos filhos. Mas o dinheiro não pode ser o fim da nossa vida. Ficar rico não pode ser a finalidade da nossa existência. A vida tem outras coisas que devem ser preenchidas para que a alma possa se realizar plenamente. Há um certo exagero no capitalismo, né? Na ideia de que o homem tem que logo ajuntar o seu milhão, essa coisa que foi criada nos Estados Unidos, né? A pessoa tem essa ideia e todo mundo sai correndo atrás do que não vai encontrar. Não há milhão para todo mundo, evidentemente. Não é? Então nós temos que ter domínio sobre essas coisas, saber que Deus, Ele não vai nos fazer ficar na pobreza, mas também não vai nos fazer milionários. Por quê? Porque Ele sabe que quando a pessoa se envolve com muitas riquezas, a sua alma está bem perto do caminho de se perder.
Porque a riqueza traz uma série de situações que pode pôr a alma em risco de se afundar no abismo. Tá bem? Então é um Deus maravilhoso que cuida, evidentemente, do seu povo, mas que está dizendo que o seu povo envolveu com aquilo que não poderia ter se envolvido. Aí ele começa aqui a falar do que é mais grave em nós que somos cristãos e judeus e homens de uma forma geral. É vaidade e pretensão de saber aquilo que a gente não sabe. Nós não sabemos. Nós temos perdido alguns irmãos na comunidade porque eles começam a pensar que já sabe do que não sabe. Como todos aqui são tratados como irmãos, vou citar o exemplo da nossa comunidade, mas isso acontece em todos os lugares. Todos são tratados como irmãos e do mesmo nível. Né? O sujeito pensa que não, peraí, espera um pouco, eu sou como o pastor, eu sou como o meu irmão mais velho. Em tese somos, mas em termos de conhecimento, todos nós temos que aprender. A casa do Senhor é uma casa de aprendizado. A igreja nunca deveria ser igreja no sentido religioso, mas deveria ser uma escola da alma. Agora, se a alma não é eterna, como é que ela vai ser escola? É simplesmente um lugar onde se oferece a possibilidade de você ser salvo ou de você ir para o inferno eterno. Essa é a imagem da igreja tradicional. Deveria ser um lugar onde as almas aprendessem a respeito das regras, das leis do nosso Deus. Pelo menos as sinagogas, estudam-se mais nas sinagogas. Há maiores estudos, maior interesse dos judeus pelos escritos sagrados. Os cristãos já são mais descuidados, mais indiferentes, estão preocupados em prosperidade e tal, aqueles modelos bem do Ocidente, né, de felicidade relacionada com o dinheiro. Temos que ter cuidado com isso. O dinheiro não é o mal, mas ele pode se tornar o mal. Se ele for a razão da nossa vida, ele vai destruir nossa vida. Viver não é ter dinheiro. A felicidade não consiste naquilo que o homem tem nos bolsos, nas algibeiras, conforme dizem na linguagem popular. Mas está escrito nos livros do Senhor, né? No livro sagrado também está escrito desta maneira. Então o Senhor aqui, a partir desse ponto, ele começa a tratar da vaidade do homem, da soberba do homem, da altivez do homem. É uma coisa que hoje está comum, né, em todo lugar. É muito estimulado pelos meios de comunicação, esse tipo de vida, de conceito. Isso tem trazido grande sofrimento para o homem, para as famílias, para as crianças que já são educadas desde pequena a ser vitoriosas, a ser melhores que os seus amigos. E daí vai se estimulando a vaidade, a soberba, a altivez. Isso é condenado por Deus. Então a altivez das nações será derrubada, a altivez das pessoas será derrubada, dos sábios do mundo, daqueles que não creem, daqueles que se acham, a altivez deles será derrubada por Deus. Isso está escrito não só neste livro, mas em outras profecias, confirmando aquilo que Deus determinou. O dia que o Senhor levantar-se contra o mundo, ele vai pôr todo mundo abaixo e vai humilhar os soberbos. Então, se você está na casa do Senhor, não pense que você não precisa do Senhor, que você não precisa aprender, que você já sabe de tudo. Irmãos, Sócrates dizia que cada vez que ele avançava no entendimento, mais ele descobria que não sabia de nada. Nós ficamos pensando em publicar alguns trabalhos escritos e às vezes nós começamos a investigar o pensamento e tal. Daí a pouquinho a gente vê que é muito mais profundo. O conhecimento é uma coisa que sempre é relativa. Nós que estamos na igreja, na casa do Senhor, na sinagoga, seja onde for, nós temos que sempre pensar que Deus está nos ajudando a entender cada vez mais. Nós vamos parar de aprender algum tempo? Não. O dia que nós formos perfeitos em sabedoria, entendimento, graça, moralidade, ciência, nós voltaremos ao seio de Deus. A experiência é de aprendizado desde o ponto inicial, desde o Big Bang, quando começou a criação. É uma experiência contínua de aprendizado que só cessa quando a alma volta ao seio do Pai. Quando ela se integra novamente na totalidade do Criador. Tá bem?
Então, é desse modo que nós entendemos que sempre é momento de aprender, sempre é hora de você estar aprendendo, revendo conceitos, renovando o seu entendimento. A casa do Senhor é o lugar de surpresas, aonde nós sempre estamos renovando nossas forças, a nossa maneira de ver a vida, de compreender os conceitos, de aplicar os ensinamentos no nosso dia a dia. Temos muito a aprender na presente existência e nas demais também. Então vamos seguir com o nosso esforço e ter cuidado com aquilo que o Espírito nos alerta. Vamos aqui à leitura para a gente ver que tem um pedaço longo aqui do texto, né? Uma parte bem considerável, em que ele só fala da soberba do homem. Ele começa a partir do versículo 9, dizendo assim, aqui que o povo se deixou abater, que os nobres se humilharam. E aí ele, no versículo 10, diz assim, entra nas rochas e esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Ele diz para o homem assim, olha, se enfia dentro de um buraco, diante daquilo que eu sou em verdade, da minha glória e da minha majestade. E quer dizer, para os homens que estão se deixando levar, para os homens de Deus que estão se deixando conduzir por caminhos falsos, que um dia eles serão colocados diante da grandiosidade, da glória e majestade do Criador, e que eles se envergonharão. Por isso o Espírito diz, se enfia dentro de um buraco. Apocalipse é mais duro, né? Diz ainda, se enfia dentro do buraco e pede para as pedras cair sobre você, de vergonha, de medo da glória do Senhor, do dia que o Senhor se levantará para mostrar quem Ele é a todas as nações e povos. Os olhos altivos dos homens, versículo 11, serão abatidos, a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, que é o dia do fim dos tempos. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo aquele que for soberbo, todo aquele que for altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano. Ele começa a fazer aqui algumas comparações próprias daquela época, e não poderia ser diferente, o profeta existia dentro daquele contexto, e a profecia obrigatoriamente tem que acompanhar algumas imagens daquele tempo. Os cedros dos Líbanos eram grandes árvores, famosas pela sua qualidade, pela sua altivez, e todo mundo queria dessa madeira para fazer uma construção, uma obra especialíssima. Então os cedros do Líbano eram coisas valiosas, né? Como se fosse algo sublime. Então ele começa a falar aqui, contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Baçã, né? De Bazã, que era também árvores altaneiras, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, falando das nações agora. Hoje as nações disputam a altivez no cenário da humanidade, né? Um país quer ser mais do que o outro mais do que o outro. Um disputa o poder político, poder militar. Uma grande confusão se está armando no mundo e eles não percebem, não têm nem ideia do que eles estão chamando para si. O bicho está subindo do abismo, como dizem as profecias, e vai entrar no mundo, já está entrando no mundo, vai fazer uma grande confusão. Ninguém poderá conter os desatinos que o mal vai gerar no mundo, porque os homens, em vez de procurar a paz, estão se armando, querendo destruir todas as coisas. O que se gasta com armas de guerra é uma vergonha para esta humanidade. Os países, para se protegerem, para protegerem os seus sistemas políticos, aquilo que eles pensam ser bom, no ponto de vista deles, se armam até os dentes. O que se gasta daria para acabar com toda a miséria e sofrimento e desgraça das nações pobres. É uma tristeza o que se faz. Os povos mais humildes vivem abandonados, são enfermidades, coisas tristes que acontecem, uma grande injustiça, mas o Senhor está vendo, o Senhor está olhando, Ele diz, vou botar tudo abaixo. Isso que vocês pensam que é coisa valiosa, eu vou botar tudo abaixo para vocês entenderem que quem é o Senhor aqui sou eu. E a glória me pertence, a majestade me pertence. Se não andarem conforme eu oriento, vocês nunca terão vida. A morte estará sobre vocês. Essas imagens são muito fortes, né? Os cedros do Líbano, os carvalhos de Bazã, os montes altos, os outeiros elevados, as torres altas,
os muros fortificados, os navios de Tarsis, que eram navios poderosos daquela época, as pinturas desejáveis, a arrogância do homem será humilhada, diz ele, a sua altivez se abaterá e só o Senhor será exaltado naquele dia. Isso é muito forte, irmão, sinceramente. Para nós que cremos, né? Nós que somos judeus e cristãos, no sentido bíblico, nós cremos nesse Deus. Porque esse aqui é o Deus dos deuses. O Deus que criou todas as coisas. Não há outro Deus senão o Deus de Israel. Só o Senhor é o nosso Deus. E pelos seus ensinamentos, pela progressividade das suas revelações, nós percebemos que esse é o único Deus. Ele disse, nós cremos. Não há motivo nenhum para nós duvidarmos. E tudo aquilo que ele previu pelos seus profetas, tudo aquilo que foi previsto pelos seus profetas aconteceram. Está acontecendo. Alguns dizem, o fim do mundo nunca chegou, sempre se esperou. Não, isso é falta de entendimento. Passaram-se 2000 anos desde quando Jesus e João assinalaram a nós, quando eles falaram a respeito dos acontecimentos do fim do mundo. 2000 anos que no céu não significa absolutamente nada, apenas 2 dias no tempo divino. Há um tempo diferente entre os céus e a terra. As coisas estão acontecendo, se desenrolando. E nós cremos. Então o Senhor vai humilhar os altivos. Não queira estar nessa linha de altivez. Às vezes o pastor mesmo, né, se acha, eu sou isso, aquilo, o líder, isso e aquilo, é melhor você se penitenciar. Porque ele vai também abaixar o topete de todo mundo. É pastor, é rabino, é o que for. Você acha mesmo que a terra vai ser levada à condição de um mundo civilizado sem que haja grande sofrimento? Está por toda a Escritura, as dores de parto, está por toda a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. As imagens são um pouco diferentes, por causa do tempo em que foram reveladas, mas os eventos são os mesmos. Se a gente não estiver envolvido nesse espírito religioso de falsos conceitos sobre o fim do mundo, nós podemos perceber pela simples leitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento que estão falando das mesmas profecias. Os acontecimentos são reais e vêm sobre o mundo. Que nós estejamos devidamente preparados para enfrentar esta época. Estejamos preparados. Então ele segue aí dizendo que a arrogância do homem será humilhada. Olha, o que nós temos de gente arrogante é impressionante. A gente vê na televisão, né, os líderes políticos, a arrogância, coisa triste, os caras se acham, sabe? Não são nada, eles abrem a boca e só sai coisa que não tem nada a ver com Deus. Nada que pode ser usado para dar uma sustentabilidade à vida. Tudo é interesse político, interesse de grupos, de indivíduos, de nações. Isso tudo é soberba, que o Deus de Israel vai colocar abaixo. Ninguém vai precisar fazer nada, viu, irmãos? Pode ser que alguém nos acuse de nacionalismo, que alguém nos acuse de derrotismo, disso e daquilo. Não estou dizendo que é necessário fazer absolutamente nada. Guerra santa, jihad, tudo isso é bobagem, isso é tudo coisa de homens. Não é necessário fazer nada, a casa cai sozinha. Sozinha. Eles não sabem o que eles fizeram. Construíram uma casa sem saber como. A casa vai ruir. Querem saber como? Vem perguntar para nós vamos explicar por que a casa vai ruir. É simples. Se você não tiver o conhecimento da ciência de Deus, deixar um pouquinho a ciência do homem de lado, né? Para conhecer a ciência de Deus que está por trás da ciência do homem. Os fundamentos da ciência do homem é a ciência de Deus. Não é da religião. É a ciência das Escrituras Sagradas. Está bem à disposição de quem quiser encontrar as respostas que precisa para entender os mecanismos da vida e saber por que o mundo vai afundar. Está bem à disposição. Quem quiser, está aqui. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas, nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Quando ele se levantar para assombrar a terra. Então imagina uma coisa, irmão. O que é Deus se levantar para assombrar as nações? Já imaginou o que pode ser isso? Não. Vai assombrar, ele vai pôr medo em todo mundo. As pessoas vão ficar desesperadas, sem saber o que vão fazer das suas vidas. É claro que haverá uma grande confusão no mundo.
Nessa época, as testemunhas de Deus serão levantadas pelo Espírito. Não é preciso você procurá-las. Às vezes o irmão está preocupado. Onde é que será que estão as testemunhas de Deus? Não tem necessidade de você se preocupar. Se preocupe, elas vão ser levantadas pelo próprio Deus. E elas vão falar uma mesma língua, porque é o Espírito que vai falar pela boca delas. No meio dos judeus, no meio dos cristãos. Até fora do judaísmo, cristianismo tradicional. Existem almas do povo de Deus também nascidas em outras nações, para ajudar aquelas nações no seu progresso. Elas também se levantarão e falarão a palavra do Deus de Israel. Com certeza, irmãos. Com certeza. Mas nesse tempo, não vai ter falsos profetas, porque eles serão expostos. Falsos líderes, falsos pastores, falsos espíritos. Tudo isso será exposto para as pessoas saberem bem quem é do lado de Deus e quem não é. O mal não poderá ser escondido. As coisas ditas em oculto serão colocadas sob o telhado, diz Jesus. É isso que está dito pela boca do Filho de Deus, que é o ungido para nós, o Messias. Os judeus precisavam dar um tempo, procurar entender melhor quem que é Jesus, deixando um pouquinho a imagem do Jesus católico para poder compreender a doutrina ensinada por ele. Porque nada daquilo que Jesus disse vai contra os ensinamentos dos escritos antigos. Principalmente os irmãos da Cabala judaica, que são mais estudiosos do aspecto oculto da ciência de Deus, eles poderiam muito bem trabalhar em cima dos ensinamentos de Jesus para entender que, na verdade, é o Deus de Israel que está falando ali pela boca de mais esse profeta, desse grande profeta separado para ser o cabeça das nações. Eu não vejo nada contraditório. Quando disseram que ele afirmou ser Deus, absolutamente, ele nunca disse isso. Os homens que disseram que ele falou que era Deus, ele não falou isso. Ele disse, nós todos somos deuses. E há alguma dúvida? Por acaso algum judeu duvida de que nós somos almas eternas? Converse com seus mestres. Vão ler os livros dos homens que estudaram com profundidade as Santas Escrituras. Certamente, ali está afirmado que nós somos almas que saímos do próprio Deus e temos em nós o Deus vivo. Almas eternas, irmãos. Como podemos fugir desta realidade? Não podemos fugir desta realidade. Então este Deus, ele está em todos os lugares, ele vai com certeza levantar o seu povo, as suas testemunhas no meio de nós. E é necessário trabalharmos para que haja uma concórdia, para que haja um esforço, tanto de judeus e cristãos, para encontrar um caminho comum a nós. E certamente não é caminho de converter ninguém a religião alguma. É um caminho que servirá a todo o nosso povo. É um caminho que servirá a todas as nações, para que elas possam andar nos caminhos do Senhor. Isso é o que Deus deseja. Está por toda parte nas Escrituras. Não há qualquer dúvida, irmãos. Não há qualquer dúvida sobre isso. Está por toda parte nos escritos sagrados. Naquele dia, vamos concluir, versículo 20, o homem lançará às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e de ouro que fizeram para diante dele se prostrarem. Nesse tempo, o homem vai entender que ele estava errado, adorando imagens, dando importância para imagens, como se elas tivessem espírito. O problema das imagens é que elas não te respondem nada. Elas não falam, não ouvem. Deus, você fala com ele, e ele te ouve e te responde. Essa instrução está nas Escrituras desde Moisés. Os profetas falam muitas vezes na idolatria do povo. Porque, olha, nós encontrarmos idolatria em nações que não têm orientação das Escrituras, tudo bem, vamos pensar assim. Na Índia se adora a vaca, tem lá um pessoal que adora macaco, enfim, não sei quantos deuses, tem um Deus para cada coisa. Amém? Tudo bem. É compreensível. Mas nós que lemos essas Escrituras sagradas, esses textos abençoados que nós recebemos do nosso Deus, de Israel, nós vamos adorar a imagem. Nós somos cristãos mesmo. Nós somos judeus de verdade e adoramos imagens. E adoramos fortunas, dinheiro, que é avareza, e avareza é idolatria.
Isso está escrito aqui nos textos. Nós temos aqui, ó, a Escritura como testemunho. É claro que o Senhor vai nos provar. É evidente que sim. Ele vai tirar a nossa soberba. E nós participaremos do terror do dia do Senhor, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, da nossa idolatria, do nosso apego às imagens, a dinheiro e coisas dessa natureza. Naquele dia o homem compreenderá, lançará às topeiras aos morcegos os seus ídolos de prata, ídolos de ouro que fizeram para diante deles se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas, nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Acha mesmo que isso aqui é um evento ligado ao que aconteceu em Jerusalém naquela época? É claro que não. O que aconteceu na Babilônia? É evidente que não. A palavra está direcionada para o fim do mundo, para o fim dos tempos. Nós vamos ver isso de fora a fora no livro do profeta Isaías. Vamos ver de fora a fora essa imagem. Então, estejamos vigilantes e cuidadosos, porque os tempos são chegados. São chegados. E tudo indica que está próximo do nosso tempo, da nossa geração. Não deve demorar muito mais. Por causa dos sinais que Cristo disse que aconteceria. O esfriamento do amor. Pestes, guerras, terremotos em vários lugares, desajustes climáticos, tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo. Está acontecendo. E se mais não sabemos é que a imprensa esconde muita coisa. Nós sabemos que a imprensa tem interesse de manter o povo na ideia de que tudo está bem. Porque as pessoas, quando estão meio para baixo, desesperançadas, elas não consomem. A situação do planeta é mais grave do que nós imaginamos. E Israel também. Tivemos um grave ataque essa semana em Israel. Mais de 200 foguetes foram lançados sobre Israel. A situação em volta de Israel é muito complicada. E a gente sabe que lá vai haver um envolvimento nessa tal guerra chamada Guerra do Fim do Mundo, no Armagedon. Vai haver isso lá, e eles sabem disso, os judeus sabem disso. E estão preparados, armados até os dentes, né, para poder enfrentar esse tempo. Mas esse vai ser o tempo do fim, da transformação de todas as coisas. Israel será levado, depois de muito sofrimento, nós vamos ver aqui no desenvolver do livro de Isaías, depois de muito sofrimento, aquele Israel vai ser levado à condição de outeiro acima de todos os outros outeiros, de monte acima de todos os montes. Vai ser assim. Goste ou não os homens, é o que está escrito aqui, irmãos. E os cristãos, como é que participam disso? Por meio da fé. Se tornam filhos de Abraão e participantes da família divina. Pelo menos é essa a linha geral das Escrituras Sagradas. Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Que, no nosso ver, é uma mesma Escritura. Escrita especialmente para o povo de Deus. Essa Escritura não foi escrita para qualquer pessoa. Uma pessoa qualquer pode pegar as Escrituras e tirar dela uma série de ensinamentos, moralidade, fundar uma seita, pode fazer um monte de coisas, falar que está na Bíblia isso e aquilo, e sair por aí fazendo loucuras. Mas nós que somos o povo de Deus, não pode ser assim. Nós precisamos observar as Escrituras Sagradas como um conjunto de ensinamentos de natureza eterna, porque vem de Deus, a serem cumpridos para a nossa felicidade pessoal e para a felicidade das nações. Este é o plano geral das Escrituras Sagradas. Nós precisamos conhecer isso para a gente poder entender melhor o que nós estamos fazendo aqui e os acontecimentos que virão e qual é o nosso papel nesse contexto. Deixai-vos do homem, encerra o capítulo, cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Aqui tem mais uma passagem, né, que diz em Jeremias 17:5, diz assim: maldito é o homem que confia no homem. O que Deus quer dizer aqui? Que a obra do homem vai se desfazer. Ele quer dizer assim: o homem não é nada, o homem é só um fôlego. Se ele deixar de respirar, morre. Então ele não pode ser colocado no lugar de Deus.
O homem é filho de Deus e tem que andar segundo a vontade do Pai. Ele não pode andar por vontade própria. Se ele anda por vontade própria, ele está rompendo com o Criador. Quando ele rompe com o Criador, ele se enfia dentro de um caminho de destruição. Porque ele não pode ter existência isolada, sozinha, própria. Ele precisa estar em harmonia com a mente do próprio Criador. De outro modo, ele entra por caminhos de destruição, que é o que está ocorrendo no mundo. Os homens resolveram fazer do jeito deles. Ignoraram o Deus de Israel. Tem alguns que nem conhecem, né? Será cobrado menos deles, desses homens que não conhecem o Deus de Israel, porque há muitas nações que não têm contato com o Evangelho, com as Escrituras Sagradas. Algumas nações no mundo não têm esse contato. Mas, certamente lá existem almas que já tiveram contato com essas Escrituras em outras vidas, que a alma viveu, que ajuda a levar para aquele lugar o progresso. Claro que no ponto de vista daquelas culturas. Mas aquelas nações serão menos cobradas do que essas nações que têm as Escrituras à disposição. Com certeza. A quem muito foi dado, muito será pedido. Tá bem? Então não confiemos no homem no sentido de colocar nele a nossa esperança. Eles estão colocando no homem a esperança. Não pode ser. Né? Como o judeu lá colocou no homem a esperança, como se o homem pudesse resolver por si mesmo os seus problemas. E Deus fica lá em cima orando para que aconteça. Não é verdade. O homem não pode dispensar a orientação que vem de Deus. Se ele não viver conforme os preceitos divinos, ele está no caminho da sua destruição. Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor e nas suas muitas misericórdias. Amém.